Gente, o nome da pregação de hoje é Não Cobiçarás. A gente vai seguir aqui a nossa série de exposições no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Este mandamento, ele grita alto, muito alto, que somos pecadores e que não há esperança de salvação em nós mesmos. Não podemos, por nós mesmos, ser bons. Poucos bisturis nos rasgam tão violentamente e nos expõem quão podre nós somos, quanto este mandamento. Eu quero começar falando que este mandamento condena todo o mundo. Foi o mandamento que condenou Paulo. Foi o mandamento que expôs que Paulo era pecador. Vocês se lembram do Sermão da Montanha, que compreende ali o capítulo 5 até o capítulo 8? Naquele sermão, Jesus usou algumas palavras, algumas expressões, para resumir e condensar um pensamento. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. A interpretação quase que maciça no meio evangélico é totalmente errônea. A interpretação que é dada é a seguinte: ouviste o que foi dito, é a lei. E quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, ele está mudando a lei e inaugurando os ensinamentos da graça. Isso é errado, completamente errado. Completamente errado. Ora, primeiro porque antes mesmo de Jesus Cristo começar a dar esse sermão, ele diz bem assim: não pensem que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar. Então, antes de ele começar a dizer este sermão, a dar este sermão, ele diz, eu não vim mudar. Aí, então, os crentes interpretam que ele mudou aqui. É impressionante. O sentido, então, de ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, não é Jesus mudando a lei. É Jesus explicando-a. Ouviste como os antigos interpretavam a lei? Eu, porém, vou dar a interpretação correta da lei para vocês. E isso é fundamental, compreender isso. Por exemplo, ouviste o que foi dito pelos antigos, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Para os israelitas, malignos, não crentes, eles acreditavam que a santidade se restringia a apenas uma aparência exterior. E Jesus vem e diz, não. Olhar com intenção impura já é pecado. Jesus não está inovando aqui. Isso já estava na lei. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Por que isso é tão importante? Por que essa interpretação correta é tão importante? Os judeus, eles não se viam como pecadores. Eles, quando foram chamados de pecadores, ficaram furiosos. Paulo também não se via como pecador. Paulo diz que ele era irrepreensível perante a lei. Ora, mas a gente sabe que não existe esse tipo de gente irrepreensível perante a lei. Ele achava que era. Mas aí, o que lhe revelou que ele era pecador perante a lei? Veja, ouça as próprias palavras de Paulo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Calvino, comentando este mandamento, diz assim, e a explicação de Paulo aqui, Paulo foi sacudido para fora de seu torpor. Ele estava como que cego, como que bêbado espiritualmente, não conseguia enxergar o seu pecado. Mas este mandamento, não cobice, este mandamento jogou Paulo no chão. Fez com que Paulo caísse do cavalo. Não cobice. O que Deus quer é um coração puro, não apenas algo exterior. Porém, Calvino faz um comentário desta passagem que é genial. Calvino diz assim, Paulo não era tão estúpido a ponto de achar que não havia problema em explicitamente desejar a casa do próximo. É óbvio que Paulo sabia que isso era errado. Então Calvino comenta,
Então Calvino comenta: o que Paulo está dizendo que ele não tinha percepção é uma cobiça mais oculta. Uma cobiça mais oculta. Como assim? Eu vou dar um exemplo, acho que fica mais fácil de você entender o que Paulo está dizendo. Eu estou cobiçando o Honda Civic do João. É claro que Paulo sabia que isso era errado. Qualquer um sabe, até ímpios muitas vezes sabem. Mas Paulo diz, há uma cobiça um pouco mais oculta, que é mais ou menos assim. Eu quero comprar aquele carro, modelo tal. Por quê? Por que esse carro em específico? Não, você é mecânico? Porque, irmão, para quem não é mecânico, você sabe, carro é tudo igual, é ou não é? Tudo igual. E são muito parecidos. E até os mecânicos dizem, os carros de hoje são muito parecidos e tal. Por que você quer aquele em específico? Por quê? O motivo, muitas vezes, não é porque você tem a inveja do João, mas há uma cobiça, porque tal carro lhe confere status. Quem tem esse carro, não precisa ser o João, não é uma pessoa em específica, é qualquer um. Tem aquele carro, é um símbolo de status, então você cobiça. É disso que Paulo está dizendo. Em Eclesiastes, o autor de Eclesiastes declara: todo o trabalho humano e todo o desenvolvimento de habilidade provém da inveja do homem contra o seu semelhante. E a inveja, ela é a filha da cobiça. Tudo que o homem faz, tudo que o homem desempenha a fazer, tem a ver com inveja. Ele olha, ele cobiça algo. Isso é verdade. Por exemplo, o garotinho, ele levanta de manhã e ele sonha em ter uma profissão. Por quê? Ele cobiçou. Ele viu um dia aquele homem chegando de terno. Ele não cobiça uma pessoa em si, sabe? É a posição, é qualquer um. E aquilo lhe conferiu, de alguma maneira, um senso de importância. Ele fala, se eu for daquele jeito, eu serei importante também. E ele passa a vida inteira se dedicando para trabalhar, se desenvolvendo, motivado em cobiça, em inveja. Provavelmente é isso que Calvino quis dizer. Esse tipo de cobiça que muitas vezes é imperceptível, que as pessoas nem notam. Nem notam. A cobiça, ela é a mãe da inveja e da violência. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Olha como que está sempre junto, cobiça, homicídio, inveja. E nada podeis ter. Cobiça. O primeiro homicídio aconteceu motivado por inveja. Caim matou seu irmão porque ele cobiçou, ele teve inveja de seu irmão. Você primeiro deseja algo. Não podendo ter, você sente inveja da pessoa. Não podendo obter, você então quer a morte dessa pessoa. Como ele pode ter e eu não tenho? É por isso que as pessoas ficam tão felizes quando alguém rico, alguém famoso cai, perde algo, se divorcia, todo mundo comemora. As pessoas ficam felizes, felizes. A inveja, ela gera esse ódio que é assassino, é mortífero. É uma desgraça, E o pior é que o problema não está nas coisas em si. Não está nas coisas, como o próprio Cristo disse. Vocês, judeus, estão o tempo inteiro preocupados com aquilo que vem de fora, mas é o que vem de dentro que contamina. As coisas de fora não são contamináveis. Não se preocupem com isso, é sempre o que está dentro. Isso é muito fácil de perceber por meio da vida dos monges. O quanto que o problema não está nas coisas, está em nós. Não mesmo. A matéria, ela não é má. Ela não é nem mesmo neutra. Ela é boa. Deus disse isso. Ele criou toda a matéria e disse, é bom. Toda a riqueza é boa. Não, o dinheiro não é nem neutro em si mesmo. Ele é bom. A riqueza é boa, Deus a fez. A cobiça é que é ruim. O que nosso coração faz com as coisas é que é ruim. E por meio dos monges a gente percebe isso. O movimento, esse êxodo das grandes cidades para se refugiar nos campos, ele teve o seu ápice ali, o seu primeiro grande ápice durante a conversão de Constantino.
Constantino se converte e a igreja começa, de perseguida, passa a ser aliada do Estado. E começa a ter poder, começa a ter prestígio. O imperador, a mãe do imperador, começa a construir igrejas para o povo de Deus. E muitos começaram a notar um alto nível de corrupção e identificaram que a maneira de se livrar daquilo era se refugiar nos monastérios da vida. E começaram, então, a construir esses monastérios. Esses monastérios, então, eram concorrentes das basílicas. Mas antes que esse movimento ganhasse esse corpo, outros monges já haviam se refugiado nos matos da vida. Paulo e Antão foram os primeiros, como o historiador Justo Gonzalez relata. E ele conta que Atanásio fala sobre Antão, dizendo que Antão lutava contra demônios. Esses dois aqui, eles moravam totalmente sozinhos. Porque esses monges, com o passar do tempo, eles fizeram monastérios e eles estavam juntos. Paulo e Antão não. Moravam totalmente sozinhos, no meio dos bichos mesmo. E mesmo assim, eles lutavam com cobiças, com tentações, lá no meio do nada. Eles chegaram lá, mas a cobiça já tinha chegado primeiro. Mostrando que o problema está sempre em nós. No nosso coração maligno. Segundo, a cobiça é a raiz de todos os males. Ué, pastor, está traduzindo errado aí. Não estou não. Paulo usou uma expressão um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Porque o amor do dinheiro é cobiça. Ele mesmo vai dizer aqui, ó, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo está dizendo que cobiçar o dinheiro é pecado, sempre. Que desejar ser rico, melhor dizendo, cobiçar a riqueza, porque cobiçar, ter o desejo de suprir a sua família com as suas necessidades básicas é óbvio que não é pecado. Paulo não está dizendo que ser rico é pecado, mas Paulo está dizendo que desejar ser sempre é. E sempre que você faz isso, você vai negar a sua fé. Eu vou dar um exemplo na nossa vida aqui. O nosso prédio é ruim? De maneira alguma, ele é espetacular. O quanto que nos serve? Serve às nossas crianças durante a semana, não serve? É maravilhoso, é maravilhoso. Mas, sabe o que eu ouvi de tantos pastores? Sabe o que eu ouvi? Não, durante a pandemia, não podemos continuar com os cultos. Temos um risco enorme de perder o prédio. Podemos começar a levar multa. É óbvio que isso era real. É por isso que enquanto nós mantivemos o culto, eu estava aqui nessa fileira orando, Senhor, que eu não seja preso e nem multado. E aqueles que disseram, eles abrem por dinheiro, é óbvio que é uma mentira. É o contrário. Quem se manteve fechado é que estava preocupado com o dinheiro. Essa foi a minha preocupação. Eu falei, meu Deus, nós demoramos tanto para construir isso aqui. Imagina, se os caras começam a multar, a gente tem que pagar e perde. E é o que eu disse, que se dane. Esse prédio não nos representa. Ele é uma bênção. Mas ele não pode ser a razão da minha existência. O dinheiro é uma bênção. O seu filho é uma bênção. Todas as coisas são bênção. Mas você pode fazer delas um ídolo. É isso que Paulo está dizendo. Você não tem que cobiçar dinheiro. Você tem que se levantar cedo, dar duro, fazer o melhor com os talentos e oportunidades que você tem. Servir sua família e o próximo por meio de seu trabalho. Esse é o objetivo do trabalho. Fazer da sua empresa o seu templo. Como diria Lutero, vá para casa, sapateiro, e faça o melhor sapato que você fizer para a glória de Deus. É assim, esse é o ânimo que deve mover você. Essa deve ser a força a mover você. É pequeno demais. E é claro, os puritanos eram assim, e eles eram muito ricos. Por quê? É claro que alguém que vê o seu trabalho como um templo, é claro que alguém que vê a sua ferramenta como um seu microfone, do mesmo jeito que o pastor vê o seu trabalho como algo para Deus, é claro que alguém que vê o seu trabalho como algo que ele faz para Deus, como sagrado, é claro que uma pessoa dessa vai se dedicar muito em seu trabalho. E as possibilidades de que ela prospere são enormes. Você sabe quantas pessoas
empresários que já entraram aqui na nossa igreja e prosperaram absurdamente. Não um nem dois. E aí eles vêm me falar: pastor, eu vou explicar por que a minha empresa cresceu tanto. Eu falei: então explica. Muitas vezes eu chegava à minha empresa e eu falava: aqui não é o meu lugar. Eu não nasci para isso. Eu devia estar em outro lugar. E aí você tem ensinado na igreja: nós não fabricamos ondas, nós apenas surfamos aquelas que Deus envia. Nós não fazemos o nosso destino. Nós apenas nos submetemos ao destino que Deus traçou para nós. Nós trabalhamos, nós lutamos, mas nós sabemos que Deus escreveu os nossos dias e determinou. Que nós não somos potentes e maravilhosos como os homens de hoje dizem. Desde que você se dedique, você pode fazer qualquer coisa. Mentira! Nós somos fracos e pequenos, cabendo a nós fazer o máximo com as chances e oportunidades que Deus nos deu. E aí, dei o meu exemplo, né? Falei: olha, eu, por exemplo, gostaria de estar morando em outro lugar. Gostava, quer dizer. Né? Eu pensava em morar em outro lugar. Depois eu falei: gente, Deus me colocou aqui. Tentei sair algumas vezes, não deu. Este é o meu lugar. Este é o meu lugar. Então, vou fazer o meu melhor aqui. E aí esses irmãos falam: eu entendi o que é vocação, entendi o que é destino. Voltei para a minha empresa era a mesma, mas eu não era mais o mesmo. Eu mudei. Eu tinha uma perspectiva diferente em relação ao meu trabalho. E aí, o meu trabalho avançou muito porque eu estava motivado. O dinheiro não é razão de existir. Não há força maior. A força que vem do desejo de agradar a Deus é muito mais potente do que a força de querer ganhar dinheiro. Nós não devemos cobiçar essas coisas. E é uma estupidez que não tem tamanho. É estupidez. Pura estupidez. Veja-se na estupidez. Quando eu era garoto, eu via o pessoalzinho passando de carro e eu sonhava em ter um carro, né? Eu queria ter um carro X lá. E por que eu queria o carro? Aí eu tive o carro, né? Só que nessa época meu pai tinha vendido o restaurante, então não tinha muito dinheiro. Eu tinha um carro, mas não tinha dinheiro para pôr gasolina. Falei: gente, por que eu quero carro? Eu nem andava. A minha cidade, né, Ubatuba, era plana. Por que eu queria um carro? E o pior, você não sabe o pior, que eu sonhava em abastecer, entrar no posto. Tem coisa mais idiota? Nossa, não vejo o dia que eu vou lá abastecer. Hoje, toda vez que eu tenho que abastecer, eu falo: meu Deus. Não é? Senhor, tem misericórdia. O que eu faço? Homens ímpios sonham com carro. Homens ímpios sonham com casa. Ímpios sonham com essas coisas. Engraçado, eu nem ando de carro quase hoje. A pé ou de bicicleta. Por que você quer as coisas? O carro, por exemplo. Eu quero porque assim, com ele, eu vou ser mais produtivo. Vou viajar com a minha família. E ótimo. Mas talvez ainda seja aquele motivo medíocre para você se sentir um vencedor. Que coisa estúpida. Que coisa estúpida. Crente não deseja casa, crente sonha com família. A casa é importante porque ela abriga a família. Os ímpios, por exemplo, eles não desejam ter uma bela casa porque o belo traz paz. As coisas belas, elas devem ser belas, porque a beleza é um atributo divino. A beleza confere prazer. A feiura traz angústia. A feiura traz angústia. Vá lá à Cracolândia. Vá lá. E você ficará angustiado. A beleza, então, confere paz. Então, quando você arruma a sua casa de maneira bela, você sente paz. Eu entrei numa casa de um cara que arrumava violão para mim. Ele morava sozinho, meu amigo. Eu entrei e já fiquei deprimido. Só de entrar, falei: Jesus Cristo. Das outras vezes ele falava: pode entrar. Não, eu vou dar o violão daqui de fora. A casa dele era uma zona, tudo bagunçado. A desordem provoca isso. A desordem na música faz isso. Funk. O que não presta, a feiura na arte. Quando os ímpios querem ter uma casa bela, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a ideia de que a beleza confere paz. Isso é bênção. É porque eles querem se mostrar, é a cobiça. Isso é demoníaco, isso é maligno. Maligno. Terceiro, a desgraça da cobiça. A cobiça, em primeiro lugar, traz maldição.
Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz que o povo de Israel ficou prostrado no deserto, porque não agradou a Deus. Por que o povo de Israel não agradou a Deus? Paulo explica, Paulo dá alguns motivos. Um deles, eles cobiçaram as coisas más. Eles cobiçaram as coisas más. Por isso, Deus os amaldiçoou. Quando você é alguém cheio de cobiça, o próprio Deus o amaldiçoa. Segundo, a cobiça é uma desgraça porque você nunca se satisfaz. É o que declara a Escritura. O cobiçoso cobiça todo dia. Ele nunca está satisfeito. Todo o dia. Mas o justo dá e nada retém. Nada escapou à sua cobiça insaciável. É o texto de Jó. Isso aqui é uma descrição exata do que é a cobiça. Ela é insaciável. Insaciável. Ela nunca está satisfeita. Eu vou dar um exemplo bem simples disso. Vou dar um exemplo. E vou começar por uma afirmação. Agora, nesse exato momento. Agora. Independentemente de sua casa, de sua situação. Agora. Você se sente completo? Agora. Feliz? Agora. Se não, ou você não nasceu de novo, ou você nasceu de novo, mas está dando várias e várias derrapadas. Olha como é a vida de um ímpio. Nunca se satisfaz. Quando ele é novo, ele diz, eu não sou satisfeito ainda porque eu não completei a faculdade. Mas quando eu completar, aí eu vou poder descansar. Aí ele completa. E aí ele diz, eu ainda não estou satisfeito porque eu não arranjei um bom emprego. E aí ele arranja. Eu ainda não estou satisfeito porque agora eu preciso pagar a casa. E aí ele paga a casa e morre. Ele nunca está satisfeito. Nunca. O homem ímpio nunca está satisfeito. O cristão, ele é completo sempre. Mesmo quando ainda lhe faltam tantas coisas. Mesmo quando ainda inúmeros objetivos estão para serem conquistados. Ele é satisfeito. Isso de maneira alguma o desmotiva para conquistar novas coisas. Pelo contrário, o enche de força. Mas o cristão é aquele que, como aquele monge, olhou para o pão e a água e disse, tudo isso, e Jesus também. Se você hoje mesmo, ainda que esteja faltando tantas coisas para você conquistar, se hoje mesmo você não pode deitar na sua cama e dormir em paz, se sentindo completo, porque Deus o satisfaz, há um grave problema com você. A cobiça é uma desgraça porque ela é o início do pecado. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A figura que Tiago está utilizando para falar do pecado, da cobiça, é gestação. A cobiça, quando você cobiça, você está gerando o pecado. Pode demorar algum tempo, mas ele vai nascer. Então, se você fica brincando, sabe? Brincando de cobiçar a mulher dos outros, brincando com coisas na internet. Se você fica o tempo inteiro cobiçando as coisas, Tiago diz, uma hora isso vai se materializar. Por isso, é fundamental que se lute contra as tentações da cobiça. Que se tenha uma vida adequada para resistir à maldade que está dentro de nós. Dentro de nós. Pois bem, como nós podemos então lidar com a cobiça? Como nós curamos a cobiça? Primeiro, por meio do novo nascimento. Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti, disse Santo Agostinho. Agostinho, tu nos criaste para ti mesmo e está sempre faltando algo. Sempre faltando algo. O homem, por conta de seu pecado, ele se separou de Deus. E por isso ele tem sempre a sensação de que algo lhe falta, e falta mesmo. É o próprio Deus. É o que o autor de Eclesiastes declara. O autor de Eclesiastes, num dado momento, está descrevendo a vida de um homem sem Deus. E ele diz que tudo é vaidade. E a expressão vaidade ali não tem nada a ver com vaidade como nós utilizamos hoje.
A expressão vaidade ali é sinônimo de ilusão. Correr atrás do vento, como ele declara. Eu vi que adquirir bens é ilusão, é correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? É a sensação de nunca ter nada, sabe? De pegar no vazio, de abraçar o vazio. Ele diz, era isso que eu sentia. E aí então eu empreendi busquei a sabedoria. Nada. A sabedoria também é nada sem Deus. Sem Deus, tudo é sem propósito, tudo é sem significado, diz o autor de Eclesiastes na perspectiva de um homem sem Deus. E é verdade, Camus declara isso no seu livro O Mito de Sísifo. Ele é existencialista, não acredita em Deus e declara, não há sentido na existência, nada do que fazemos tem sentido. Sem Deus, há sempre essa sensação de que falta alguma coisa. É por isso, então, que os homens estão sempre cobiçando, todos os dias, mas eles não percebem que o anseio de suas almas é por Deus. E eles vão, então, canalizando esses desejos em todas as coisas. E eles podem obter todas as coisas. E mesmo assim, continuam insatisfeitos. E o melhor exemplo disso é a droga. Quanto mais você usa, mais você quer ter. Qualquer outro tipo de cobiça é exatamente assim. Em relação a trabalho, dinheiro, mulher, enfim, qualquer coisa. Qualquer vício é exatamente assim. A cobiça é sempre assim. Ela é uma gulosa. Ela nunca está satisfeita. Nunca está. Qual é a cura para isso? É Jesus. Lembra de Jesus falando para a mulher samaritana? Dá-me de beber. E aí Jesus diz para ela. Ela retruca, né? Não tem como. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria. E eu lhe daria de beber. Mais do que isso. Dentro de você, eu colocaria uma fonte onde há de jorrar água ininterruptamente, sem cessar. Esse é um exemplo clássico do que é a salvação. A salvação é satisfação. A salvação é Deus próprio com a sua vida, a vida eterna de Deus em nós, que nos completa. Deus é autossuficiente. Deus não falta nada em Deus. Deus é completo. Quando nós temos Deus, como podemos nos sentir incompletos? Como podemos nos sentir vazios? Como? Se você tem sempre um estado constante de insatisfação, nunca as coisas estão boas para você. Isso pode ser um sinal, uma evidência de que você não se converteu genuinamente. E eu falo por experiência. Porque meu pai não era um milionário, mas ele tinha bastante dinheiro, principalmente na cidade pobre que a gente tinha. E tudo o que eu tinha era sempre pouco. Nunca estava bom. Saía um videogame, Super Nintendo. Que legal, eu comprava. Aí vinha outro, comprava também. A molecadinha fazia concorrência para comprar um, eu tinha todos. E aí um dia eu trabalhava em um restaurante, eu falava, pai, aqui não está bom, deixa eu trabalhar no outro. Eu ia trabalhar no outro. Pai, aqui está muito ruim. Meu pai vendeu, que bom. Depois que ele vendeu, eu falei, pai, estava bom antes. Era impressionante. Uma sensação de insatisfação crônica, constante. Outra figura do Evangelho é pão. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, mostrando assim que a palavra é alimento. Alimento que sacia. Jesus é o que você precisa. Pois bem, mas talvez você está aqui e você é cristão. Mas o cristão também passa momentos de tentação. O cristão vai ser tentado a vida inteira. Então é claro que nós também seremos tentados. Mas não é normal que você fique num estado constante de insatisfação. Não é normal. O que pode estar acontecendo? Nós somos cheios do Espírito quando nascemos de novo, mas Paulo diz em Efésios que devemos ser cheios do Espírito Santo constantemente. E o tempo do verbo ali em grego dá essa ideia mesmo. Sejam cheios do Espírito constantemente. Como nós somos cheios do Espírito Santo? Pelos meios de graça que Paulo nos ensina, que a Escritura ensina. A presença no culto, em primeiro lugar, porque tudo começa no culto. É no culto que louvamos, oramos, adoramos. Você tem que orar todos os dias. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Não é um conselho, é mandamento. Mandamento. E eu já ensinei a vocês como ler. Leiam
todos os dias. Peguem os textos de domingo, meditem durante a semana. E meditem, e sejam cheios da palavra do Senhor, cheios dos pensamentos de Deus. Leve todo o pensamento cativo à Escritura, porque esse é o motivo pelo qual muitas vezes você fica se sentindo insatisfeito e cobiçando coisas. Ah, também tem outro, né? Televisão demais também, porque é muita propaganda, entendeu? Claro, você fica olhando demais propaganda aí, fica o tempo inteiro ali. Meu Deus, eu acabei de trocar de celular, eu tenho que comprar um outro. Por quê? Porque senão a minha vida... Gente, esse meu celular aqui, olha qual é, dá para notar? Gente, o Lelo ficou louco na hora que cheguei lá, e ele viu o cabo do meu celular, todo destruído. Né? Que isso, pastor? Eu falei, mas está funcionando. Não é que eu sou avarento, é que ele é feio. Está quebrado aqui um pouquinho, por trás. Mas hoje, para o que eu preciso, ele supre toda a minha necessidade. Quando ele começou a dar pau mesmo, eu fui lá e troquei a bateria. Só isso. Por quê? O celular é para eu falar com as pessoas, para eu fazer live. Esse aqui supre. Por que eu tenho que trocar? Eu troco quando estoura. Aí eu troco. Por que eu vou trocar antes? Então o problema é esse, que às vezes você fica olhando demais os outros. Mesmo sendo crente, nascido de novo, há uma fonte a jorrar em você, mas o tempo inteiro você olha para os outros, você fica vendo o que as pessoas fazem. Para com isso. Para com isso. Pare. Você tem que olhar as coisas como bênção para suprir a sua necessidade. É isso. As coisas servem para isso. Não servem para que você se sinta bem em relação aos outros. Para você impressionar os outros com o celular da última geração que você comprou em 10 mil parcelas. Entendeu? Não é para isso as coisas. Não é para isso. Então, mesmo crente, você pode viver no estado de insatisfação, mas você não precisa. Não precisa. Não precisa. Porque quando você é salvo, a salvação anunciada no Evangelho declara que você é maligno, não é? Declara que você merecia estar no inferno, não é? Pois bem, a cura para a salvação, para a ingratidão, é ser grato. Mas qual a base da gratidão? A noção de que nós somos pecadores, de que nós merecíamos estar no inferno, que tudo que temos é mais do que merecemos. Então, restitui-me a alegria da tua salvação, diz o salmista. Talvez é disso que você precise. Se lembrar que não importa o que você tenha, eu não preciso saber da vida de vocês. Eu sei que todos vocês aqui possuem muito mais do que vocês merecem. Muito mais. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço, porque eu merecia estar no inferno. Eu não merecia coisa alguma, eu não merecia ter uma bala. Então, me lembrar de minha salvação, de como eu fui salvo, também me ajuda a não cobiçar as coisas. A base de nossa salvação é a base para sermos gratos. Homens ímpios também ensinam sobre contentamento. Eu já vi vários palestrantes de autoajuda, coaching, falando sobre gratidão. Mas sobre em qual base está a gratidão deles? No nada. A nossa gratidão está baseada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que anuncia: você é maligno, você não merecia nada, tudo que você tem é pura graça de Deus. Tudo mesmo. Não há outro jeito de ser grato e vencer a cobiça, a não ser como Paulo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui está a base da gratidão. Aqui está a base. E, por fim, como vencer a cobiça? Peça a Deus. Peça a Deus. Tiago declara: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Peça a Deus. Em Romanos, Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está perguntando. Ele está partindo do que Martin Lloyd Jones chama aqui do maior para o menor.
Ele está dizendo assim, Deus, Ele deu para você uma Ferrari, vai negar um Fusquinha? O que Ele está dizendo é, Deus deu o máximo que Ele podia dar. Agora Ele não vai ouvir as suas orações acerca de suas necessidades em relação à sua família. Ele deu Cristo para você. Deu Cristo. O que Ele pode negar a você? Então peça. É óbvio que isso aqui precisa ser lido com 1 João. 1 João declara, 1 João 5,4, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, você precisa orar aquilo que é a vontade de Deus. Mas há algo que é muito claro que é a vontade de Deus. Que Deus supra as nossas necessidades. Talvez alguém fique chateado comigo agora, mas o padrão de Paulo de necessidade é tendo que comer e vestir, estejais contentes. Mas claro, necessidade também em relação à sua vocação, por exemplo. A sua vocação é Deus chamando você para algo. Por exemplo, Deus chamou Paulo para ir a Roma. Paulo não tinha recursos, Deus proveu. Hoje já é caro fazer uma viagem de navio, imagina naquela época. Deus supriu Paulo. O Estado pagou para Paulo. Paulo foi preso, então o Estado o levou. Mas ele foi. Deus, Ele supre aquilo que a gente precisa para fazer a vontade dEle. Isso Ele também garantiu. Que aquilo que Ele ordenou que você fizesse, Ele vai suprir. Então, meu irmão, peça. Ore a Deus. Ore assim, ore como Jesus orou, faça a tua vontade. É isso que o Senhor quer? Porque se é isso que o Senhor quer, mesmo que eu não tenha recurso, miraculosamente, eu sei o Senhor pode prover. O inverso é verdadeiro também. Aquilo que não é a vontade de Deus, ainda que você tenha condições naturais, Deus te resiste, como fez com Jonas. Agora, aquilo que é a vontade de Deus, mesmo que você não tenha condições aos olhos humanos, vai acontecer. Porque ninguém jamais resistiu à vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo. Ninguém. Portanto, ore, creia. Trabalhe duro e creia. Levante cedo, dê duro, creia. Ore a Deus. Ore porque o Senhor continua operando milagres na vida de seu povo. Continua suprindo de maneira sobrenatural aqueles que creem em seu nome. Não vamos responder à teologia da prosperidade com incredulidade. Não vamos responder a esses homens cobiçosos com incredulidade. Não vamos responder a essa falsa teologia, essa falsa fé, com fé nenhuma. Vamos responder a essas mentiras que têm sido propagadas por aí, com confiança de que Deus é fiel para suprir o seu povo em tudo aquilo que nós precisamos para realizar a sua vontade. Vocês creem? Vamos ficar de pé?